Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Última Linha. O podcast da Última Linha, como vocês já sabem, a gente fala de empreendedorismo. E se você está chegando aqui agora, Última Linha é justamente porque a Última Linha é a última linha do DRE, ali a linha mais importante para qualquer empresário. Estou aqui com o Vladimir. Bem-vindo mais uma vez, Vladimir. Obrigado, Edu. Prazer estar aqui, né? Muito bom ter esse momento com vocês novamente, aprendendo mais, conhecendo uma nova história. Com certeza vocês vão se surpreender hoje com essa história. Esse grande amigo, engraçado, né? Mesmo? Já fez a gente rir aqui antes do Antes de podcast, né? começar, Muito né? bacana. Estamos aqui hoje com Wagner Radassa, um grande amigo e um empreendedor, né? Vamos descobrir essa história, Vamos né, lá. Edu? Wagner, seja bem-vindo. Bom dia, Vlad, bom dia, Edu, bom dia a todos aí que estão nos assistindo, né? É um prazer estar aqui. Eu me orgulho em estar aqui com vocês dois e eu acho que vai ser uma experiência incrível para todos nós. Wagner, então aquela pergunta inicial que a gente faz para todo mundo que chega aqui, já fala pro pessoal de casa aí o que que você faz e como que você chegou nesse ramo de atividade. Sim, eu trabalho no ramo de telecomunicações. Eu vim do tempo que era linhas telefônicas. Eu fui Nossa, corretor de linhas telefônicas, né? Jardins, Vila Mariana, São Caetano, nossa. onde toda empresa ela precisava comprar uma linha telefônica. E aí, após toda a mudança estrutural aí das linhas telefônicas, migrando para o celular, então eu tenho essa experiência da transição de linha telefônica, onde você comprava uma linha telefônica, dava um carro Era para ter um caro, Comprar né? a telefone, linha. Nossa. era muito caro. E então as pessoas, elas tinham a necessidade, as empresas, elas tinham necessidade da linha telefônica. Com essa migração, eu passei a trabalhar com celulares. Então, desde lá da BCP, da Telesp, eu era corretor de uma loja e passei a ser vendedor de celulares. A gente comprava aquelas cartinhas da BCP, o pessoal fazia inscrição, vendia para as empresas, vendia para médico, para engenheiros. Então, desde 96, 97, mais ou menos. Isso é interessante, né? Falando um pouquinho da evolução aí da Nossa. telefonia, tem algum, a parte do nosso público é mais jovem não vai nem saber disso que a gente tá falando aqui, né? Mas eu lembro que eu era moleque, minha mãe dormiu uma noite numa fila, a gente passou a noite na fila Para para poder conseguir uma ter. linha telefônica, porque antes disso eu morava no prédio, 48 apartamentos, e tinha uma linha lá no prédio e os ramais distribuídos. Então, se algum apartamento estivesse usando o telefone, os outros não conseguiam utilizar. E quando Nossa. alguém ligava, caía num dos apartamentos, eles transferiam o ramal. E como evoluiu a telecomunicação, né? É E, e- verdade. e se você vê, né, a pessoa que tinha antes o telefone era dita como rica, né? Era Porque dita como não rica. era rico, né? Sim, não É. era qualquer Você um que chegou, tinha. Wagner, ter linhas assim, de ter pago um carro numa linha e aí quando teve essa transição, perder dinheiro com isso ou não? Sim, a minha linha eu comprei, claro que por eu ser corretor, eu paguei mais barato, comprei de um vizinho meu, mas eu cheguei a perder essa linha também. Então eu perdi dinheiro, como muitos investidores naquela época, haviam investidores, né? Em vez É do cara isso. comprar Um uma, imóvel, um alguma coisa. imóvel, ele comprava várias linhas telefônicas, alugava Opa. e vivia disso. Eu conheço pessoas que tinham 30, 40 linhas e a gente era exatamente uma administradora, de linhas telefônicas, como uma imobiliária, né? Você tem um imóvel, você deixa para alugar e aí você tem a sua renda mensal. Ô Wagner, agora uma dúvida, né? Até deve ser a dúvida, talvez, de muitas pessoas que estão aí em casa. Essa transição, né? Quando o telefone era muito caro e aí de repente passou a valer nada. Isso daí teve algum aviso? Houve algum comunicado antes ou foi pegou todo mundo de surpresa? Então, Vlad, é uma boa pergunta isso. Você É, sabe me responder? Ou você lembra Assim, desse eu fato lembro ou não? mais ou menos. Eu sei que as pessoas se desesperaram porque tinham um investimento. Eu conheço pessoas que se aposentaram e investiram em linhas telefônicas. E assim, num período muito curto,
acabou, né? Acabou. Então, assim, eu acredito que essa transição aí, eu não lembro direito, mas deu-se aí em 1 ano, talvez, no máximo. E foi muito ruim, porque as pessoas se desesperaram, porque era o único dinheiro que elas tinham, e de repente foi Virou por pó. água abaixo, né? Então, foi um momento, assim, muito ruim, para alguns que eram investidores, né? Sim. Porém, para outros que não tinham acesso, passaram a ter acesso às linhas telefônicas, que era uma coisa muito boa, né? Acho que já podemos tirar um insight disso, né, Vlad? Porque é o que a gente fala aqui das pessoas vão colocar todos os ovos em uma única Isso cesta, aí. né? Então muita gente vê uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de investimento e pega tudo que tem e coloca ali, né? Mesmo que é uma oportunidade boa, é sempre bom você diversificar ali seus investimentos, né? Olha, O Vlad pode falar melhor do que eu eu, sobre eu isso. vou te falar assim, né? Aqui não, a gente pode até colocar esse insight. é, eu falo que o nosso manual de vida é a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso Sim, manual. E em Eclesiastes 11, 1 e 2, quem puder, lê isso. Eclesiastes 11, 1 e 2. Fala para você diversificar. Então, fala lá, não invista, não coloque seu dinheiro em um único lugar. Isso está na Bíblia, há 2.000 anos atrás. Então, para você ver como que é. Então, realmente, as pessoas, ó, o brasileiro, não só o brasileiro, eu também, qualquer um. Quem não quer ganhar um dinheiro fácil? Ficar dormindo e o dinheiro sim. entrando? Todo mundo quer. Mas depende, você tem que saber diversificar, você tem que saber onde colocar. Hoje, o grande problema das empresas, nós estávamos falando isso até agora há pouco, são funcionários. Sim. Funcionários que eu digo assim, não um problema, mas o problema é que eu falo assim, qualificados, com responsabilidade. Hoje, né? E aí, você monta uma empresa onde você depende de muitos funcionários. Você vai ter problemas. Então, se a sua empresa for o mais autônoma possível, precisar de menos mão de obra possível, melhor. A chance desse negócio dar certo é melhor. Então, e você vê que é esse insight aí, né? Com certeza, o cara investiu, colocou tudo que ele tinha, a aposentadoria toda dele no negócio. Tinha outras coisas grandiosas que ele poderia estar. Você pega o Luiz Barsi lá, que a gente fala, né, sobre ações. Esse cara, a vida dele, ele não investiu em telefone, ele investiu em ações. Hoje ele tira 1 milhão por dia de dividendos. 1 milhão, todos os dias ele saca. 1 milhão. Cara, olha lá. Isso aí já O fala cara tudo, já né? fala tudo. Então, É verdade. e diversificado, porque ele não está em uma única empresa, ele está em várias empresas. Então, o importante é isso, diversificar. Ô Wagner, e nessa época você já empreendia ou você trabalhava como CLT? Como que funcionava? Nessa época eu era CLT. Sério, CLT. CLT E como se e deu a transição aí para você começar a então, empreender? eu fui sempre muito ousado, né? Aham. Eh, Na minha vida eu sempre vendi carros, eu gostei de vender carro. Eu sempre pegava uma coisa e vendia, não importa, eu pegava um carro de um parente, vendia. Eu me lembro que com 13, 14 anos eu já fazia alguma coisa. Então, assim, no meu sangue corre vendas. E eu sempre amei fazer isso. E eu sempre acreditei que vendas estava no meu sangue. Eh, Quando estava acontecendo essa transição, que era para celular, eu vi uma oportunidade. E o meu patrão lá, que era um amigo, na verdade, ele foi um paizão para mim, o Aparecido. Até queria mandar um abraço aí pro Aparecido, porque o Aparecido foi um pai, um paizão. Legal. Legal. Ele me apoiou muito e a gente se deu muito bem trabalhando. Um dia eu cheguei para ele, ele tinha 4 lojas na Zona Oeste, e eu cheguei para ele e falei: Aparecido, eu quero ser seu sócio. Ele sempre colocava a mão assim, ó, na cabeça, coçava e falava: Lá vem o Wagner, né? E aí ele falou: Wagner, mas como assim? Você quer ser meu sócio? Eu falei: eu quero ser seu sócio. Ele falou: Mas você tem dinheiro? Eu falei: Não. Então como que você quer ser meu sócio? Eu falei: Eu trabalho, com o meu trabalho, a gente divide a sociedade. Aí ele mais uma vez coçou a cabeça, deu risada e falou: Você é maluco mesmo, né, Wagner? Como que você quer fazer isso? Aí eu falei: Ó, quero abrir uma loja com você, as que você já tem são suas, mas eu quero abrir uma loja e a gente faz sociedade. Mas, Wagner, você não tem dinheiro. Eu falei: Mas eu tenho vontade, eu preciso, me dá essa chance. Aí ele, gentilmente, ele falou: Não, vamos fazer melhor. Você abre uma loja perto da sua casa, que aqui é longe.
Eu morava ali perto do Parque São Lucas. E ele disse, ó, você abre uma loja por lá, você já tem o know-how, você já conhece, e eu vou te ajudar. Mas de que jeito? Eu preciso de você como sócio. Ele falou, não, você melhor ainda. Eu vou te dar o meu CNPJ, você abre a loja e você compra no meu nome. Você já conhece os vendedores, você já sabe onde comprar, o que fazer, para quem vender, como anunciar. E aí eu disse, tá bom. Aí ele falou, ó, só tem o seguinte, você pode comprar. Se você não conseguir pagar, você me avisa antes, os boletos. Falei, beleza. Aí ele falou, vai lá, procura um imóvel, não pega um aluguel muito alto e aluga e começa. Falei, tá Olha, joia. Agradeci ele e, para resumir, eu nunca precisei passar nenhum boleto para ele pagar. Graças a Deus, com 6 meses, eu falei, Aparecido, daqui eu eu caminho. já consigo caminhar sozinho. E esse homem foi uma bênção para mim. Antes mesmo, quando eu trabalhava com ele, me ajudou a comprar carro. Ele me ajudava de muitas formas. E quando eu casei também, ele me ajudou, cedeu o sítio dele. Fizemos uma festa maravilhosa. Ele foi um paizão. E isso tem quanto tempo? Isso tem desde 99, que foi quando minha filha nasceu. Eu tinha uma loja, como eu disse, perto de casa, né? Ali na Vila IVG, próximo do Parque São Lucas. Essa loja ela existe até hoje. Depois de um tempo eu vendi para um amigo meu e esse amigo meu arrendou essa loja, que até hoje essa loja está lá. É próximo ali ao Mercado da Avó, em frente à igreja do IVG e do lado da padaria Amor e Mil. Quem conhece aquela região vai saber do que eu estou falando. A loja chama-se Rugoni e até hoje a loja está lá e eu me orgulho, porque ali foi onde nós Isso, plantamos e começamos. Então, foi uma coisa que deu certo, que Deus abençoou e que Deus abençoa até hoje. Então, ali é uma semente que foi plantada e que foi uma bênção. Após essa loja, depois de um ano que nós inauguramos, eu fui para São Caetano e lá num domingo eu vi um ponto, uma esquina, e essa esquina existe até hoje, com o nome de Radassa Stores. Por isso meu nome, né, que o pessoal me chama bastante, Wagner Radassa. E muitos lá só me chamam de Radassa. Essa loja ela já existe há 25 anos, é uma bênção e o Senhor tem nos sustentado lá todos os dias. Passamos já por várias crises, por várias alegrias, ali foram choros, foram risos, mas até aqui nos sustentou o Senhor. que bom, né, meu? E lá você ficou só um ano, então, nessa outra ou não? Quando você Não, abriu essa, você ainda permaneceu com a sim, outra também. se eu não me engano, nós ficamos lá por volta de 9, 10 Ah, anos. ficou bastante Aí a gente tempo. tinha as duas, eu tinha um sócio, o nome dele era James Toshiro, ele é meu cunhado, a minha esposa é irmã da mulher dele, e em um determinado momento ele quis ir embora para o Japão, e aí eu falei para ele, ó, vamos passar a loja, eu não vou dar conta. Nisso eu já estava com duas lojas em São Caetano. Sim. Então essa outra loja também, essa terceira loja, ela existe até hoje, é perto ali da Casas Bahia, no centro de São Caetano. E ali foi um milagre também. Na época, a Vivo falou: Ó, abre a loja lá, nós vamos pagar. E, e a gente começou a vender aqueles celulares pré-pagos. Era um sucesso de vendas. Na época, a Casas Bahia não vendia, não vendia pela internet, né? Não vendia nos supermercados como vende hoje. Você Então, estava assim, sozinho. eu estava sozinho. A gente, como diria, né? Lavou a égua, né? É, Nesse mercado. Então foi muito bom. E quando esse meu sócio ele decide ir para o Japão, aí eu falo, ó, as lojas de São Caetano já estavam indo bem. Eu falei, vamos vender. E aí uma funcionária indicou uma pessoa que comprou a loja e eles estão lá até hoje. Interessante, e né? você vê, né, como é importante a gente ter um mentor, né?
né? Esse senhor aí, ele foi para você um paizão, como você mencionou aqui. Ele foi um mentor, ele foi o cara que te deu a direção, que te deu o caminho. Nessa vida, sem mentores, fica difícil a gente carregar, andar, porque o mentor é aquela pessoa que te direciona, aquela pessoa que te dá o caminho, que fala, ó, cara, às vezes ele nem te fala o caminho, mas ele fala, ó, tem esses dois caminhos. E aí? Sim, Ele faz você refletir, né? Porque a princípio você ia ganhar um sócio. Não, você ganhou uma loja, você foi o dono da empresa, né? Tudo por intermédio desse cara. Que bênção, né? Que maravilha, né? E muitas vezes o mentor já percorreu aquele caminho, né? Já ele sabe, ele sabia ele sabia o que que ia acontecer, porque ele sabia quem era você. Então, por isso que ele não quis entrar, porque ele falou, ele vai dar conta, né? E sim, é às vezes verdade. a nossa falta de confiança em nós mesmos, porque não é fácil abrir um negócio, né? Hoje o cara que tem um negócio aqui no Brasil é guerreiro. Com, Sim, com essas taxas tributárias, com tudo, cara, é guerreiro. Tem jeito. Sim. verdade. E eu costumo dizer, né, que Deus, ele supera as nossas melhores expectativas. Então Deus, ele quer superar as suas melhores expectativas. Voltando agora aí para quem está nos assistindo, Deus, ele revela segredos para aqueles que temem a ele. Ele supera as suas melhores expectativas. Eu não sei o que você está passando hoje, qual é a sua dificuldade, em que lugar você está, mas eu sei que Deus ele tem o melhor para a sua vida. Quando nós ousamos, quando nós empreendemos, quando nós entramos com fé, pedimos a direção de Deus, Ele te direciona e Ele coloca pessoas para te direcionar. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. Então, Ele direciona para onde Ele quer. E eu tenho certeza que o Aparecido, que é essa pessoa que me ajudou, esse mentor, ele estava também nos planos de Deus para me Na ajudar. tua vida. Então, Deus tem superado cada dia mais as Sim. melhores expectativas. Tem coisas que eu sonhei no inconsciente e por mais que eu sonhasse, eu não me via onde eu estou. Eu não sou um grande empresário, eu não estou na lista da Da Forbes, Forbes. mas eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho a presença de Deus, eu tenho uma família abençoada. Então, em tudo eu sou mais do que É, vencedor. isso aí. Deus, ele tem sido o meu pastor e ele tem me sustentado em tudo. Que bom, né? Como é importante, né, ter essa fé, né? Porque assim, a vida do empreendedor, ela é um misto de muitas coisas, né? Sim, Conhecimento. Não adianta Deus, me ajuda. Aí eu deito no sofá, fico assistindo Netflix e falo, não, o senhor vai mandar alguém aqui, manda uma mala de dinheiro aqui para poder. Não, não vai acontecer isso. Então, é uma série de coisas, né? sim, E a fé, acreditar, é, já colocar na sua mente realmente o que você vê, né? Eu falo isso, que eu também, na minha caminhada, teve muitas coisas que já estava, o projeto já estava pronto na minha cabeça, eu já vi aquilo pronto. E hoje eu olho e falo, nossa, hoje eu olho concretizado e falo, cara, eu já tinha visto isso antes de nascer. que bênção, né? Então, como é a coisa, né? Então, é isso, é Deus no nosso coração, é a nossa garra, o nosso empenho, o nosso esforço, tudo isso junto, você soma isso tudo junto, cara, você fica imparável. Não tem como. Verdade. Ô Vlad, você falando isso, né, de como você via as coisas, na minha adolescência, o point era São Caetano, Avenida Goiás, esse era o Sim, point. sim. E eu morava na Vila Industrial, um bairro muito pobre. E eu era assim, pobre, 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 de maré, maré, maré. É, Eu tinha, para você ter uma ideia, eu morava perto da escola onde eu estudava, Maria da Glória. Para quem está nos assistindo aí conhece, eu estudei no Maria da Glória, um colégio estadual. Era muito carente o bairro. E a minha casa, além de ser muito carente, a minha era a inferior de todas. sim. Nós morávamos num quarto e cozinha, e por muitas vezes, assim, o banheiro nosso era fora de casa. Então, assim, para você usar o banheiro, Tinha que você sair. tinha que sair. Hoje a gente tem suíte dentro do quarto, né? Hoje a gente É, mora numa suíte. Então, assim, eu falo isso para você saber que Deus ele pode te tirar de algo pequeno e te colocar em algo grande. Então, é bom sonhar. E nessa época a gente ia curtir muito em São Caetano. sim.
E lá eu sempre olhava um prédio que eu admirava. Assim, no meu inconsciente eu não falava para ninguém, mas eu falava, nossa, como deve ser bom morar nesse prédio. Olha a vista que eles têm. E aí Ficou. passou, ficou, eu montei a loja em São Caetano e depois Deus deu a oportunidade para eu morar em São Caetano. Aí morei antes num prédio para baixo da Goiás e hoje, atualmente, eu moro num prédio para cima da Goiás. Para cristocidência Sim, e coincidência para muitos, hoje eu moro num prédio que é na frente daquele prédio, exatamente na frente. Só que esse meu prédio cobre esse prédio que tinha a visão da Goiás. E a minha sacada, ela é de frente para Goiás. E eu esqueci disso. Há uns tempos atrás, talvez uns 3, 4 anos, eu lembrei dessa visão que eu tinha, desse desejo. E eu falei: olha, a promessa de Deus se realizou na minha vida, sim. porque Deus superou mais uma vez as minhas melhores expectativas. Eu não só moro de frente para Goiás, como eu moro na frente desse prédio, que é um prédio mais novo, mais moderno, e Deus fez novas todas as coisas, porque ele permitiu que aquele prédio fosse construído e ali eu viesse a morar. Que benção, que bom. Então eu só posso agradecer a Deus e também pelos sonhos. Então eu amo morar lá, porque quando eu estou lá eu lembro que Deus tem promessas e Deus ele capacita a todos nós. Então Deus ele quer te capacitar. Onde é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Deus ele está pronto para te abençoar, para superar suas melhores expectativas. Sim, E eu acredito que aqui não foi diferente com vocês, não é isso, Edu? sim. Não foi nada diferente. Você tá contando aí a sua história e toda vez que vem um empreendedor aqui, conta a história, a gente vai tendo déjà vu com a nossa, porque Aham. muitas coisas é conexão. Acho que no empreendedorismo é isso, né? É, Quando você começou a contar um pouco aí da sua loja, falando que você teve um mentor lá, mas Sim, com 6 meses você falou pra ele, ó, obrigado, e daqui eu sigo o meu caminho. sim. Muitas vezes o pessoal tá assistindo lá falando, nossa, ele teve só facilidades, né? Eu vou abrir uma empresa daqui 6 meses. vai ter alguém me E ajudando. não é bem isso, assim. Se vocês prestarem atenção na história aqui que o Wagner contou pra gente, ele contou que mesmo antes de abrir a empresa dele, ele já vendia carros, então ele já veio se preparando antes. Sim. Não é uma coisa que ele começou a empreender naquele ali, quando ele deu start e abriu aquela primeira loja, né? Ele já empreendia antes. Então ele já veio se preparando, tem toda uma história de empreendedorismo por trás disso. Que ele falou que vendia os carros da família, tudo ele vendia, então ele já tinha ali uma preparação antes mesmo de montar a loja. E ali no momento que você se sentiu preparado, você falou: vamos ser sócio, vamos montar, eu tenho disposição, eu vou dar o gás. É, É, uma coisa muito importante lembrar aí a todos que estão assistindo a gente, e Edu, é assim a honra, né? E por que que eu queria fazer com ele? Não é porque ele tinha o dinheiro, é porque o negócio era dele, né? A sim. Tudo, expertise, a a ideia, tudo. expertise. Eu não queria simplesmente sair de lá, abrir um negócio como muitos fazem, Um concorrente, virar um um concorrente concorrente. dele. Não, eu não tinha essa pretensão. Primeiro, eu trabalhei com ele durante 5 anos, eu aprendi, eu era muito prestativo, eu era um bom funcionário. Eu morava longe, mas eu era um dos primeiros a chegar. Então, assim, Deus, ele vê o que nós estamos plantando também. Então, não é como muitos fazem hoje. Tá trabalhando num lugar, acha que é mais esperto, vai fazendo as coisas. Não, eu quis fazer tudo com honra. Por isso de chamar ele. E talvez Deus moveu o coração dele justamente pela minha lealdade com Pela sua ele, pela atitude, né? minha fidelidade, atitude de chegar e ousadia. E ele disse: Wagner, você já está pronto, pode ir, você já sabe tudo, você nem precisa de mim, ele falou. Falei: não, lógico que eu preciso de você. Tanto é que ele nunca me deu um dinheiro na frente, nada. Ele sabia que eu tinha potencial, ele me incentivou. Então, o que que eu digo hoje para as pessoas? Você está trabalhando com honra, você está honrando o seu patrão, você está. Ele é o seu mentor, porque o Aparecido, para mim, era o meu mentor, eu admirava ele, eu respeitava ele. Então, Edu, esse respeito que hoje se perdeu, eu era fã dele.
como de Sim, outros patrões. Eu sim. tinha respeito. E hoje a gente vê que as pessoas perderam um pouco, né? Essa honra, esse respeito. É questão de princípios e valores isso, Princípios e né? valores. Não é nem que as pessoas no geral, a gente não pode colocar tudo num pacote só. Sim, É que Sim, a gente vê que tá se perdendo, o mundo tá um sim, pouco banalizado, sim. né? é. Mas eu vou até contar a história de um colaborador meu. Já convidei ele para vir aqui, ele não teve a oportunidade de vir ainda, mas eu tenho um escritório e no começo foi perrengue do Aham, escritório, né? Voltando um pouco lá no. Eu era corretor de imóveis. sei. E aí eu chamei um outro corretor de imóveis, ela falou, vamos montar um escritório de administração, a gente viu uma oportunidade, porque lá na imobiliária que a gente trabalhava não tinha administração de condomínios, a gente se especializou, fizemos cursos e decidimos montar. Só que do dia que eu montei até o dia que a gente fechou o primeiro contrato foram 9 meses. Só que nesses 9 meses a gente precisava sobreviver, né? Eu vendi o carro, que dava o caixa para a empresa, e aí o que a gente fez nesses 9 meses? A gente continuou fazendo a corretagem, e a gente falou, vai você uma semana para imobiliária, eu vou outra lá como funcionário da imobiliária, o que vender lá a gente divide. E assim foi feito, não tinha contrato, não tinha nada, era na palavra mesmo. Se ele podia vender lá e não me falar nada, vendi lá, fiquei com a comissão e acabou. Mas se ele vendia lá, a gente dividia, se eu vendia, a gente dividia, até que o escritório começou a rodar e Deus honra, né, quando a gente faz as Sim, coisas certas. Porque eu vendia lá, eu dividia a comissão com ele, se ele vendia, eu dividia a comissão, sem Sim, papel, sem nada, tudo ali no fio do bigode, como sim. dizem. E aí depois a gente contratou um colaborador, que era o Fábio, né? Fábio, se você estiver assistindo aí, um abraço, eu tô esperando você aqui. E esse funcionário ficou 4 anos com a gente. E ele trabalhava lá com a gente, ele fazia serviço de rua, correria, ia de ônibus. Depois a gente arrumou um carrinho lá, ele ia com o carro quebrava, ele empurrava o carro, que era o carro da empresa, mas foi um braço direito nosso lá, o Fábio, né? E a esposa dele trabalhava numa outra empresa e ele falou: Ah, minha esposa vai sair da empresa lá que ela vai começar a fazer brigadeiro em casa. Eu falei: Ah, legal, tal. Aí ele falou: Só eu vou ficar trabalhando. E ela saiu da empresa lá que ela trabalhava, começou a fazer brigadeiro e ele continuou trabalhando lá com a gente. Nossa, e ela vinha às vezes lá, colocava aquelas bandejinhas. Não sei se você já viu aquelas pessoas que colocam um cordão aqui com a Sim, bandejinha de uhum, e vem acrílico e de tal. acrílico e vinha lá no escritório oferecer brigadeiro. Eu via ela passando na avenida. Falei: Meu, a Keila é ralação. Um abraço, Keila, se estiver assistindo Valente, né? também, né? Valente. Ela era ralação. E assim foi, ela todo dia ela passava lá vendendo brigadeiro ali na avenida onde era o escritório, tudo. E aí passou o tempo, né? Um dia o Fábio chegou pra mim e falou assim: "Aqui ela tá precisando de mais mão de obra lá e eu vou precisar sair aqui da empresa". Aí ele falou: "Eu fico até você contratar alguém, eu ajudo você a treinar a outra pessoa". Não me deixou na mão, não pegou assim: "Eu tô saindo amanhã". Tchau. Ele falou: "Eu tô aqui 4 anos com você, pode contratar outra pessoa, eu treino essa outra pessoa, mas eu queria que você se a gente puder até fazer uma coisa, se eu conseguir me mandar embora, senão eu peço as contas, porque eu vou trabalhar lá com aquela". Eu falei, ah, legal, tal, né? E aí ele começou lá a trabalhar com a esposa dele, a gente trouxe outra pessoa, ele treinou essa outra pessoa, e ele morava lá e fazia as coisas dentro do apartamento dele. Eu já fui lá na casa dele, uma linha de produção que ele montava lá, falava, nossa, a cozinha dele era empesteada pro negócio, era brigadeiro, ovo de Páscoa, mousse, Tudo. tudo que é de doce, né? E aí, recentemente, eu tive lá no prédio, porque meu pai tem um apartamento nesse mesmo prédio lá onde era o negocinho dele, onde ele mora. E ele falou: Ah, não tá mais na minha casa, vamos lá pra vocês verem. Ele alugou outro apartamento no prédio, e o apartamento lá agora é só olha o que Prédio bem. negócio inteiro. dos O doces, o apartamento inteiro. apartamento inteiro. Aí eu entrei Olha. lá, o negócio tá, meu, Cresceu. de parabéns, assim. Eu falei, nossa, Fábio, nem eu imaginava que tava tão legal assim. Então, no apartamento lá, o negócio é só linha de produção, tem as mesas lá, e ele vai crescer muito ainda, esse menino. Daí eu falei pra ele, Fábio, você tem que ir lá pra. E ele não tem tempo de vir aqui agora, Olha que coitado. Porque legal, agora hein? ele falou que já tem as pessoas revendendo os doces pra eles, né? Ele conseguiu, acho que umas 4 pessoas que já eles fabricam e já tem revendedores dos doces. E Deus honra, porque é aquilo que você falou da honra, né? Ele chegou lá, ele podia ter Isso. saído da empresa, deixado na mão, mas ele fez tudo ali de acordo com o protocolo, vamos dizer assim, né? Com, É com os verdade, valores da pessoa. é verdade. A honra procede a bênção, né? E a desonra, a ruína. É. Então, a gente tem dois caminhos para trilhar: a honra ou a desonra. Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Então, quando nós fazemos a coisa certa, Deus faz a parte dele. E se Então, isso é você muito vê, né? importante. E se você vê, da hora que você acorda até a hora que você dorme, a sua vida é cheia de escolhas. O tempo todo você está fazendo escolhas. Sim, Ah, eu escolho ir para academia, cuidar da saúde ou não. Eu escolho comer bem ou não.
Eu escolho ir trabalhar ou não? Ah, eu escolho, se eu estiver num transporte público, eu escolho levantar para uma senhora sentar ou não? O tempo todo você está fazendo escolhas, o tempo todo, é o dia inteiro você fazendo escolhas. Então, vai ser sempre dois caminhos, né? Sim. E aí, a escolha é sua. Só que a escolha que você fizer, ela vai te dar uma direção. A outra vai dar uma outra direção totalmente contrária. Então, é importante a gente saber essas escolhas, né? Sim. E quando a gente fala do funcionário, tem muitos colaboradores, funcionários, que ele vê, às vezes, o chefe, o patrão, como inimigo, como alguém assim, poxa, esse cara tem um carro bom, eu não tenho. Esse cara tem uma casa boa e eu não tenho, né? Às vezes ele te olha assim, tipo, com um ar assim, tipo, meu, eu que era para ter isso aí, eu que era. Tá, qual foram as suas escolhas? O que que você escolheu? Talvez as boas escolhas que o teu patrão fez levou ele aonde ele está. E você? Talvez você estaria melhor do que ele. E você pode estar melhor do que ele. Faça boas escolhas. Quando você fizer boas escolhas, é inevitável. Não tem. O sucesso vai te alcançar. Ele vai vir até você. Sim. É bom lembrar isso, né, Vladimir? Que eu tô falando aqui, parece que é tudo só flores, né? Mas Isso. não é, viu, pessoal? Tem o processo. Tem o processo. É, eu sempre tenho isso na mente, né? Que tudo é passageiro, né? E tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, tem um tempo. Vladimir falou aqui de Eclesiastes, né? E eu citaria aqui Eclesiastes 3. Há um tempo certo para todas as coisas. É claro que, do modo que a gente está falando aqui, parece que só foi flores, mas Não. teve espinhos também. Sim. Talvez você esteja passando por espinhos, mas vai passar, Vai. porque tudo é passageiro e tudo é um aprendizado. Então, às vezes até no pior momento é que você aprende. Poxa, eu errei nisso, empreendendo nisso, mas eu aprendi com isso tal coisa. E assim, na minha fase desses 25, 26 anos, tiveram muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Nós sofremos assaltos, nós, em determinado momento, não conseguimos pagar as nossas contas, mas Deus deu a oportunidade tudo de novo, porque todos os dias a gente aprende. Eu aprendo com o Edu, aprendo com o Vlad, eu aprendo com o cliente, eu aprendo com os meus filhos, com a minha esposa. Então, tudo é um aprendizado. Em que parte, né, você que está nos assistindo está passando hoje? Uma coisa eu digo, vai passar. Só aguenta firme, não desiste, porque tudo é passageiro. E assim, né, nesse processo que você está, de repente, numa situação ruim, né, desfavorável, e você pode ver que todo esse processo, ele procede o quê? O sucesso. Então, existem passagens que a gente precisa passar. Eu preciso, Sim, tem coisa na nossa vida que ela está servindo de lição. Ela vai te inspirar para você falar, poxa, aqui. Então, eu mesmo, eu falo por mim. Todos os BOs todos os problemas que eu tive, ele só me fez crescer, me fez melhorar. Eu brinco, até falo sempre isso, né? A crise. Quando acontecer uma crise, a crise sempre tem crise, o mundo passa por crises. Tira o S, cria, crie. Quando você cria, você desperta a sua criatividade, você fala, eu vou inovar na minha empresa, eu vou fazer algo diferente. Então, a gente precisa criar sempre. A crise, ela te dá esse insight para você falar, opa, preciso mudar. Ah, Telefônica, pô, eu estou aplicando tudo aqui. Cara, a pandemia foi uma outra lição que nos deu sim, ali. Cara, a pessoa que tem eu falo, o pé uma mesa que tem um pé só, na pandemia a pessoa pode ter sofrido com isso, porque ela não criou outras oportunidades, outras fontes de renda. É importante você tem a sua loja lá, mas é importante você vender um carro, e tal. Quer dizer, se a sua loja passa por algum problema financeiro, você tem um carrinho que você vendeu lá que entra 2, 3, 4, 5 mil. E aí verdade. vai equilibrando as contas. O problema é o cara que ele fica só naquilo e não cria nada. E aí quando vem um problema, por exemplo, igual a pandemia, que ninguém esperava, ele fica à deriva, ele não sabe o que fazer. Verdade. Ô Vladimir, eu não posso deixar de falar. Como um cristão, eu tenho que falar da palavra porque Sim, eu vivo isso. sim, E a Bíblia fala que é na nossa fraqueza que Deus nos fortalece. verdade.
A Bíblia fala assim: diga ao fraco, eu sou forte. Então, é na sua fraqueza, é na minha fraqueza que nós somos fortalecidos. O que seria de nós se só tivesse alegria nos nossos negócios? O que seria de nós se não tivesse os boletos? O que seria de nós se não tivesse as mudanças como nós tivemos na pandemia? Hoje, eu entendo que todos nós nos reinventamos e ainda estamos nesse processo. Sim, Porque você veja bem, eu peguei um processo que você não tinha linha telefônica em casa. Hoje você não vive sem internet, sem o celular. Então, a todo momento, nós temos que nos reinventar. verdade. Acordar de manhã e falar o que eu posso fazer de melhor hoje, no que eu posso melhorar. Então, eu, eu sempre acredito nisso, né? Estar aqui com vocês é uma forma de eu melhorar. Sim, Estar falando aqui para esse público que está nos ouvindo é uma forma de eu me aperfeiçoar e também de eu passar algumas coisas que talvez alguém pode estar passando e pode estar vendo o que eu estou falando aqui e ver uma luz no fim do túnel. verdade. Então, se eu que sou cheio de falhas passei, Vixe, todos vamos passar, não é, Vladimir? com É só a certeza. gente acreditar, né, Edu? Que nem você lá honrou lá também. É Fábio o nome dele? Fábio. O Fábio. Olha que lindo. Você acha que Deus vai abandonar o projeto do Edu? Que Deus. O Vladimir, ele fala muito da mãe dele, que foi onde tudo começou. Sim, Então a gente vê a honra que Vladimir tem pelos pais, né? Pela mãe dele, que foi a precursora aí, né? sim, De foi. tudo isso. Foi a sua mentora. Foi. O Fábio, eu não sei quem foi o mentor do Fábio, mas o Fábio buscou conhecimento, ele se preparou. Então é isso que nós temos que fazer, buscar mentores, buscar conhecimento, e isso vai dar crescimento para nós. É isso aí. O que o Vlad trouxe agora há pouco sobre as escolhas, né? Que desde a hora que a gente acorda, a gente tem a primeira escolha já é se a gente vai sair da cama ou não vai, né? Ou se a gente vai acordar, É. de repente se a gente Vou escolher ficar por nem deitado aqui? acordar, vai ficar lá Vou dormindo ficar e aqui deitado? acabou. Mas todas essas escolhas têm que ter a ver com nossos valores. Então a gente tem que pensar para cada escolha. Porque às vezes, depende do que você faz, depois você fica o dia inteiro arrependido. Ela fez aquilo É. ali, aquilo tava contra os meus princípios. Xinguei, a pessoa me fechou na rua, eu xinguei e tava contra os meus princípios. Aquilo vai ficar o resto do dia. Se você faz coisas boas, é tão natural que, tipo, nem fica na sua mente as coisas boas que você faz durante o É dia. Mas se você verdade. faz uma coisa que tá contra os seus valores ali, parece que aquilo fica o dia inteiro ali falando, né? Por que que eu fui fazer aquilo, né? Acaba com o resto do seu dia, né? Então é fazer escolhas boas, né? Não é só fazer escolhas, é procurar fazer as melhores escolhas possíveis durante o dia. Sim. E E também tem uma coisa, né? Fazendo tudo certo, ainda temos a possibilidade de dar errado. De dar errado. Faz parte. Imagina se nós fizermos Tudo errado. tudo errado. É aí que. Aí que o negócio desanda. Eu tenho uma frase que eu falo num insight, que é uma historinha, né? Ele fala assim que se você tem um cachorro bom e um cachorro mau, qual que você acha que vai viver mais, né? E aí a pessoa, não sei, talvez o bom, né? Porque ele é bom. Não, é o que você alimentar mais. Então, o que eu Boa, alimentar boa, mais muito bom. é o que vai crescer e vai se desenvolver e vai viver mais. Então, dentro de nós é a mesma coisa. Imagina, nós temos pensa de forma figurativa, eu tenho um cachorro bom e um cachorro mau dentro de mim. Então, qual que vai viver mais? É o que eu alimentar mais. Então, se eu alimento isso de coisas boas, eu me alimento de coisas boas, o meu dia vai ser repleto de coisas boas. O cara me fecha, eu falo assim, cara, eu tô tão em paz, eu falo, meu, desculpa. O isso. cara que me fechou, eu falo, cara, desculpa, eu também tive meu erro. Não, mas não, eu errei também. Eu não devia estar aqui, eu devia estar Você falando, quebra o claro, cara, né? eu quebro o cara, né? É Às verdade. vezes com a esposa, em casa, com os filhos, a gente às vezes tá nervoso do trabalho, alguma coisa que aconteceu, a gente acaba meio que descontando no familiar que não tem nada a ver. Então, é assim, que a gente seja um agente transformador. Onde você estiver, haja uma transformação para o bem, assim. Isso Sim. vai fazer toda a diferença na vida, na sua vida e na vida de quem estiver com você. E falando também de mentores, né? A minha vida mudou a partir do momento que eu aceitei a Jesus.
Eu tinha uma vida torta. Eu era aquele homenzinho torto que morava numa casa torta. É, Mas um dia eu aceitei Jesus e Jesus mudou a minha história. sim, Então, tem passos. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu casei e aí eu mudei de direção, Deus ele começou a dar os passos dele. Eu era, Vlad, uma pessoa infeliz. Hoje eu sou uma pessoa alegre, mas eu era uma pessoa infeliz, insatisfeito. Eu não sabia o que acontecia, mas a minha vida não era boa. Então eu tinha alguns traumas, né, pela casa que eu morava, o bairro, eu sentia muita vergonha do que eu não tinha. E Deus, aos poucos, ele foi mudando isso para mim. E onde houve vergonha, Deus ele me deu dupla honra, porque onde eu falei para vocês que eu morava lá numa casinha, né? Ali mesmo eu construí uma casa para minha mãe. Depois, no outro ano, eu eu construí um sobrado para mim. E a minha mãe, ela que tinha uma insegurança muito grande de não ter onde morar, ela passou a ter onde morar, a falar, isso aqui é meu. E eu, quando casei, eu já casei numa casa própria. Então, assim, Deus ele moveu conforme eu fui dando os passos, Deus foi dando o chão. Porque minha mãe não tinha casa, aí Deus preparou a casa. Eu ainda era corretor. Depois eu fui casar e aí Deus deu a casa. E nesse lugar cabe muito bem esse versículo que eu falei, né? Que é onde houve vergonha, Deus ele colocou dupla honra. Meu sim. pai era alcoólatra, então meu pai chegava bêbado em casa, gritava na rua, caía, e eu tinha muita vergonha de tudo isso. E aí Deus, ele mudou a minha história, ele mudou a história da minha mãe, ele mudou a história dos meus filhos, porque até os 40 anos, 43 anos, eu morei nesse bairro. E lá, a minha casa era muito bem vista. Então, do que era pior, ficou melhor. Melhor. Então, Deus ali, ele pôde mudar, e ali, por ser um bairro carente, a rua era muito carente, eu virei uma referência. Então, eu levava pessoas para a igreja, eu às vezes fazia célula na minha casa, levava as crianças. Tinha muita gente lá que me tinha como referencial, o Edu. E era assim, quando a mulher de alguém ia ter filho lá, que eles não tinham carro, não tinha telefone, eles iam bater de madrugada lá na minha casa e, ó, leva a minha esposa para ganhar neném. Então, assim, ó, de verdade, eu acho que eu levei mais de 10, 15 pessoas para ter neném. E eu levava aqui no Vila Alpina e falava, ó, pega o dinheiro aqui e na volta você pega um táxi para eu não ficar esperando. Mas eu era respeitado. Então era uma coisa muito boa que eu conquistei lá, foi o respeito. E aí as pessoas falam, mas como, né? As pessoas chamavam lá de filho de mãe sem pai, porque meu pai, quando eu tinha 8 anos, meu pai se separou da minha mãe. Depois, com 14 ou 15, meu pai voltou porque ele era alcoólatra, estava doente, e minha mãe cuidou dele. E com 16 anos, meu pai faleceu. Então, a gente foi criado assim, Sem pai, sem praticamente. pai, né? Eh, E minha mãe, uma guerreira, né? Porque ela era faxineira, ela trabalhava em 2 empregos e não deixava faltar nada para mim e para o meu irmão. Meu irmão Ricardo, ele é o que cuidava de mim, ele era mais velho, então ele fazia lá um omelete todo dia, todo dia. Então, algumas coisas também que eu não tive, eu tive o prazer de fazer para os meus filhos, que eu tinha o sonho de, Vlad, ó, sonhos assim, né, que para alguns parece pouco, Sim, mas eu queria que meus pais me levassem para a escola, me buscassem. E minha mãe, eu lembro que ela falava, ó, quando o relógio tiver esse ponteiro aqui, esse ponteiro assim, ó, você põe o uniforme e vai para a escola. E eu estudei lá numa escola Altinarantes, e a gente tinha que pôr uniforme e tal. Então eu ia, sim. atravessava a rua, ela falava, vira para os dois lados. Hoje, meus filhos, hoje a minha filha tem 25 anos e meu filho tem 21. Eu tive o privilégio de levar eles para a escola, abrir conta no banco, levar para fazer documento. Tudo isso, o empreendedorismo, ele permitiu
que eu fizesse isso. Foi. Porque médico eu sempre levei, reuniões de escola, tudo que eu não tive, eu fiz para os meus filhos. Então, vale a pena a gente empreender. Não é só tempestades, tem também a bonança. Ah, às vezes eu Verdade. saía, o horário que eu precisava, ia levar no médico, ia acompanhar minha esposa num passeio, não com aquela folga de folgado, mas com aquela responsabilidade e também de ter essa liberdade, porque eu queria muito ter esse tipo de liberdade. Então eu conquistei essa liberdade. Hoje eu olho para trás e eu vejo, Vlad, poxa, eu levei meus filhos em todas as reuniões. Eu participei do Dia dos Pais, minha esposa participou do Dia das Mães em reuniões. Muito bom E isso aí. quantas crianças eu vi ali, que era amigo dos meus filhos, que o pai não estava lá. Por quê? Porque ele trabalhava CLT, ele não tinha uma liberdade que eu tinha. Então vale a pena. Ô, Wagner, e voltando para as lojas, eu queria tirar uma dúvida, né? Porque você Vamos lá. abriu lá, você tinha o mentor ali que deu um empurrãozinho inicial, você já sabia vender, porque já vendia até outras coisas, vendia lá na loja, já foi corretor de linhas, beleza. Mas uma empresa empreender não é só vendas, né? E como que era a questão? Como você já tinha habilidades com gestão financeira, gestão de pessoas, os outros alicerces ali que o empreendedorismo exige, né? Além da parte de vendas, do comercial, você precisa de marketing, precisa de vendas, precisa de gerir pessoas. Como que era para você no começo isso e como que é hoje? Então, boa pergunta. Nem tudo foi flores, né? É, Então, realmente eu tinha esse know-how aí, né, de vender, de comprar, já tinha os fornecedores, Aham. mas tinha esse outro lado da administração e sempre foi eu e minha esposa, meu cunhado e minha cunhada, né? O James lá, que é o japonês, e a esposa dele, que é a irmã da minha esposa. E nem tudo foi flores. Nós tivemos alguns problemas assim, financeiros, administrativos, que com o tempo a gente foi aprendendo e aí a gente descobriu que não era só vender, né? Que empreender vai muito além de vender. Empreender vai administrar, tem o financeiro, mas assim, em tudo Deus deu graça pra gente, sabe? A gente seria melhor que nós tivéssemos melhor preparados. Mas, infelizmente, a gente foi aprender tudo isso, no meio do caminho. Então, eu, graças a Deus, tive sempre o James, a Cristina e a minha esposa, que eles sempre foram muito bons administradores, pessoas que gastavam menos. Eu sempre fui o mais atirado, o mais gastão, sabe? Então, eles foram esse lado muito importante para mim. Graças a Deus eu tive eles. Porque até hoje eu sou muito atirado, sabe? Se tem que comprar um, eu quero comprar dois. Vamos aproveitar, olha, vai vender. Então, eu era a emoção e eles a razão. E eles sempre puxando o meu pé. Então, foi muito bom isso. Então, se você também que está nos ouvindo é bom em vendas, saiba que não é só vendas. Você precisa de ter alguém que seja o equilíbrio do negócio. Se você não tem um sócio, pegue alguém que faça essa parte administrativa, porque uma coisa não vive sem outra. Minha esposa sempre me segurou. Até hoje, porque ela é o quê? O financeiro. Então, o financeiro, ele é o freio, né? E então a gente também não pode só ficar sendo freado pelo financeiro, porque senão as coisas não vão. Mas tem que haver um equilíbrio, uma concordância para tudo ir certo. É interessante isso que o Wagner está trazendo, é. porque eu sofri isso na pele também, né? Eu sou o financeiro, eu Aham, sou gestor financeiro, e eu falei, eu sei de finanças, eu sei controlar as finanças, é o que precisa para abrir a empresa. Mas se você não vender, se não tiver os outros sim, alicerces, a empresa não vai. é E eu tinha o verdade. sócio que era de vendas, que era o meu Aham, sócio lá, a vida dele toda foi de vendas. Eu conheci ele na corretagem, a gente vendia, mas quem era mais sucesso de vendas era ele. aham, E aí ele vendia e eu administrava, eu fazia toda a gestão do dinheiro, tanto que eu vendia o carro e aquele dinheiro do carro foi mantendo ali, pagar aluguel, pagar as coisas, fazer planilhava tudo. Eu tenho as planilhas desde 2012, quando eu abri a empresa, até hoje eu tenho as planilhas lá Ó, que ainda, o legal, controle hein? financeiro desde então. Um açúcar, um café que a gente tinha que comprar, eu colocava lá na planilha. E quando eu comprei a parte do meu sócio, eu me vi sem chão, porque eu falei, e agora, para a empresa continuar a crescer?
eu fiquei 3 anos sem crescimento, né? Só Aham. mantendo os clientes que eu já tinha. Mas eu falei, meu, eu quero crescer, eu não quero manter só isso aqui que eu já tenho. Eu não sabia como crescer. Fui procurar consultoria, procurar mentores. E foi quando começou a deslanchar de novo. Então, por isso que eu te fiz até essa pergunta, porque a gente precisa de vários alicerces Sim. ali, É. né? Se a gente tiver só a venda, tiver só o financeiro, a empresa não, elas têm que ter todas as pontas ali, né? A gente precisa ter noção de tudo, né, De na tudo. empresa. Mas a gente precisa ter pessoas que são conhecedoras profundas da área de financeiro, do administrativo, porque senão o negócio pode desandar, né? Então é o que você falou, né? Se foi buscar conhecimento, isso é muito importante, foi buscar ajuda, é o que eu faço constantemente. E aí tem coisa que eu me pego até hoje falando assim, puxa vida, como eu errei nisso, pô. Tem uma experiência, mas talvez a gente vai morrer sem saber de tudo, Ah, né? vai. Não, talvez não, isso é É certeza, né? É verdade. É, Com certeza. certeza. Não, muito bom, né? Aí você vê que cada pessoa, cada história, cada, cada vivência vai moldando a gente, né? Não é à toa que falam que a gente acaba sendo a mistura, né? A gente é as 5 pessoas que você mais convive. Quem que você mais convive? Será que você está tendo qualidade nessas pessoas que é você verdade. convive? Porque assim, tem muitas pessoas hoje que elas estão do seu lado, mas às vezes elas estão querendo que você Não não acrescenta, né? acrescenta. Então, você tem que saber, você tem que ter essa noção, né? Qual que é o verdadeiro intuito dessa pessoa estar com você? Porque assim, e eu até falo, hoje, até com a internet do jeito que tá, diferente. Hoje você pode, não é as pessoas que eu mais convivo, mas é as pessoas que eu mais sigo. Quem eu estou seguindo? Que conteúdo eu estou vendo hoje nas redes Sim, sociais, internet? Porque assim, esse conteúdo que eu estou vendo é o conteúdo que mais eu estou alimentando. Não falei, não Sim, falando do cachorro sim. agora? Então, quem que eu estou alimentando? Pô, você está vendo conteúdos edificantes, conteúdos de crescimento, de sabedoria, isso vai acrescentar na sua vida. Agora não, eu estou vendo só porcaria. Eu vejo hoje jovens que passa 2, 3, 4, 5 horas em redes sociais, não vendo nada, não crescendo nada. E o jovem que está se preocupando com o futuro, esse cara vai estar à frente. sim. Eu lembro quando eu era garoto, desde pequeno, eu sempre fui um garoto mais. Eu sempre procurei ser mais cabeça, ser mais contido. Eu tinha vontade de ter as roupas de marca da época, aquela coisa toda, mas eu falava, meu, cara, eu trabalhei. Isso aqui vai dar 5 dias de trabalho meu. Comprar essa bermuda, cara, é muita coisa, é muitos dias trabalhando para comprar essa bermuda. As que eu tenho lá dá para segurar. E eu tenho amigos que, não, eu vou comprar. Que hoje você vê a vida deles, não tá ruim, mas assim, poderia estar muito melhor Sim. se ele tivesse tido aquele equilíbrio lá atrás. Não, Então, como é o meu primeiro importante. colaborador lá, isso foi lá em 2013. Em 2012 a gente inaugurou, em 2013 acho que a gente contratou o primeiro colaborador. E meu primeiro colaborador, nem sei quanto que era o salário mínimo na época, mas em 2013 devia ser uns R$ 1.000. Não vou É, saber exatamente quanto que 800 mil era. reais, é. Uma vez ele falou: Ah, eu vou numa balada esse fim de semana, que é open bar, não sei o que. Open bar é que bebe lá à vontade, né? Todo feliz. Eu falei: Quanto foi essa balada? R$ 600. Eu falei: Vinícius, 600 você ganha aqui tanto. Isso aí é mais do que metade do seu salário. Você tem noção que você tá trabalhando mais do que 15 dias só pra poder ir nessa balada aí de um dia, uma noite que vai. Ele: Não, mas tem que ir, meus amigos todos vão, não sei o que. E é justamente isso que o Vlad tá trazendo, assim, né? Qual que é o valor ali da sua hora, do seu trabalho, do seu esforço, né? O quanto você está valorizando aquilo que você está. Verdade. É porque as pessoas não pegam isso, né? A pessoa olha, porque assim, ó, o salário, para quem paga é muito e para quem recebe é pouco, é É sempre isso. verdade. Né? Um aluguel, para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. É sempre isso. Mas se você fizer uma conta, faz uma conta aí, ó. Quanto que você recebe por mês? Ah, eu recebo 5 mil. Divide isso por 240 horas mensais. Você vai chegar no valor da sua hora. Tem pessoas que trabalham por R$ 5 por É hora. verdade. Cara, R$ 5 por hora não paga. Cara, você não paga Cafezinho. não paga nem o Né? café, não Café. paga. Malemar, numa feira, se você for, não pega um pé de alface. É verdade. Você fala 1 hora, eu tenho que trabalhar 1 hora inteira para comprar um pé de alface, que eu acabo com ele numa refeição. É. Então, se você chegar nesse insight, sabe o que eu vou. Sabe a sugestão que eu te dou? Cria uma nova fonte de renda. Você está ganhando pouco.
Porque aí eu fico lá na planilha, então não vou tomar mais o café, não vou tomar mais isso, não vou fazer. Ele fica na planilha, aí eu vou cortar tudo da minha vida. Aí você não faz nada e vai viver infeliz. Sendo que você poderia usar a sabedoria, agregar conteúdos bons para aprender e criar uma nova fonte de renda. E aí, de 1.500, que é um salário, você vai para 3.000. Você dobrou. Aí você pode tomar um cafezinho, você pode fazer outras coisas. E a gente fala de empreender, e às vezes as pessoas pensam que empreender é abrir a empresa, abrir o CNPJ, e não tem nada a ver o empreender com você abrir a empresa. O Wagner é Sim, exemplo que ele falou que vendia carros mesmo antes de ter a empresa. sim. Isso. E eu, quando eu trabalhei no CLT, eu trabalhei 8 anos no CLT, né? Trabalhei na Mil Assistência Médica. E eu Sim. trabalhei lá entrei como office boy. Em 2002 eu ganhava R$ 418. E eu olhava aquilo, eu olhava as outras pessoas lá, e eu sabia que as pessoas ganhavam mais, sabia outros setores, e eu não pensava assim, como que eu vou sair daqui, vou para outro emprego, não. Como que eu vou crescer aqui dentro da empresa? Isso também é empreender, você tem uma visão, como que eu vou fazer, o que que eu preciso fazer para poder Sim. crescer aqui dentro da empresa. Então eu era office boy e não tinha trabalho todas as horas, tinha algumas horas que eu estava com horas vagas, o que que eu fazia? Eu ia lá no outro setor que eu queria, que eu almejava, e falava, como que é isso daqui, como que funciona? E comecei a aprender outro setor. E aí teve uma época que mudou o diretor do hospital, e aí o diretor me viu lá como office boy, mas ele viu que eu sabia os outros setores, aí ele me chamou e falou: surgiu uma vaga lá no outro setor, tá? Eu queria te colocar lá. Quanto tempo você tá na empresa? Eu falei, 3 meses. Ele, nem posso te promover ainda, porque você tem tão pouco tempo de empresa que eu não posso te colocar nesse setor, porque ainda tinha um setor intermediário entre aquele que surgiu a vaga Aham. e onde eu tava, ainda tinha um outro lugar onde eu tinha que passar, né? Ele não pôde me colocar direto lá. Ele contratou uma pessoa de fora, e quem que ele pediu pra treinar a pessoa? Eu. Você. Me chamou Olha lá e que falou: tô legal. contratando uma pessoa, quero que você treine ela. Mas esse diretor ficou um tempo lá, na primeira oportunidade que teve, ele foi me promovendo, porque ele viu que eu tava. Se Sim. empenhando. Isso também é empreender, porque você tá arrumando uma forma de aumentar a renda, seja por fora, ou seja dentro de onde você estiver. É verdade. Teve uma coisa que eu sempre fiz, até fiz quando eu namorava com a minha esposa, eu trabalhei na IOB, Informações Objetivas, tal. E lá era uma empresa grande. E aí o que que a gente tinha como empreendedorismo sem saber? Eu ia até Monte Sião, em Minas, comprava blusas, trazia de Minas e vendia no horário do almoço para os funcionários Aí, ó, pagarem já tava depois. empreendendo. Então, assim, quantas vezes eu saí 5 horas da manhã de casa, fui até Minas, com um chevetinho velho lá, e chegava lá numa fábrica de blusas, blusas boas, bonitas, voltava, chegava no horário do almoço, meio-dia, abria o porta-mala e ali eu já vendia um monte de coisa. Que Eu legal. pedia tal dia eu posso entrar depois do almoço? Pode. Então eu vou lá. Aí eu ia, buscava, trazia. Eu lembro, sabe, que um dia nós queríamos trocar de carro. Minha esposa tinha um Fiat Uno lá, bem caindo aos pedaços, e a gente precisava de um carro melhor. E aí nós juntamos dinheiro. Com o dinheiro das blusas, nós compramos um Corsa. Acho que era um Corsa Olha. 96. Nosso Corsa era Top. novinho. E nós pagamos, Vlad, em dinheiro a diferença. Que Nossa, que benção. legal. Que bom. E minha esposa, até hoje, ela vende roupa lá na igreja, ela vende roupa para os colaboradores, ela vende roupa lá na. Assim, ó, se você olhar meu carro, tem uma malinha de roupa dela lá. Então, assim, o tempo todo ela está empreendendo. E nós temos o nosso negócio. Legal. Ela me empurra, ó, vai comprar carro, vai vender carro, você está muito devagar. Você já olhou o anúncio hoje? Ó, esse carro está demorando muito. Então, ela é aquela pessoa que me Dá empurra. incentivo. Então, é bom ter pessoas que empurram a Sim, gente. sim. Com certeza. Então, não reclama da sua mulher, não É isso é? aí. Porque ela é aquela que nos leva adiante. O que que eu falei para você no começo do nosso podcast? Falei, vai passar uma hora Vai passar rapidinho, rápido. né? Nosso tempo aqui tá Se acabando encerrando. e a gente pede, né, agora, né, Edu? Pedir para você falar com o público, falar onde eu encontro a sua loja, suas redes Redes sociais. sociais, Deixa as uma suas mensagem final também aí pra quem tá começando. A Que palavra é legal. sua agora. Ó, primeiramente, foi muito, mas muito, muito bom estar aqui com Legal. vocês. É uma experiência excelente, que nós vamos alcançar aí pessoas aí, né? E Certeza. que fica memorável, né? Sim. Este momento. E agora, para você que está nos assistindo, o que eu posso dizer é que você não desista dos seus sonhos,
que o céu é o infinito, que você faça uma aliança com Deus, e Deus, ele se agrada em abençoar aqueles que servem a eles. Falando de empresa, a minha empresa é a Radassa Stories, ou Stories com E no final, tá? Não é Stories, é Radassa Stories, Radassa com H. Vocês encontram a gente aí no @Radassa Stories. Estamos com 3 lojas em São Caetano do Sul, no centro, Rua Pará, número 95. Você é meu convidado para ir lá, tomar um café comigo, fala que você viu aqui a gente no podcast. Eu vou ter o prazer de te dar um abraço. Eu faço questão de conhecer a sua história, porque às vezes eu posso melhorar com você também. A gente trabalha com assistência técnica de aparelhos celulares, produtos para informática, acessórios para celulares. O que você precisar, nós temos, tá? Muita modinha, né? De eletrônico, power bank, carregador. Eu vou ter um imenso prazer em ter você nas nossas lojas. E se você quiser tomar um café gostoso, eu pago. Vai até a loja e nós vamos conversar. Um Legal. forte abraço. Até eu vou lá na loja, Vlad, depois desse convite aí, né? Tomar um Ó, café lá. Com certeza. Pode ir que o café é por minha conta. Gente, eu queria agradecer vocês que estão aqui acompanhando. Se vocês estão chegando nesse primeiro vídeo aqui, terminando esse vídeo, vai lá para poder assistir os outros. Eu tenho certeza que se você assistir todos os vídeos do nosso canal, você vai ser um empreendedor melhor, porque cada semana é uma história aqui sensacional, como foi a do Wagner. Não deixa de se inscrever no nosso canal, curte o vídeo para dar uma moral. Segue a gente também no Instagram, @ultimalinhaoficial, e segue o meu também, @soueduardonascimento. E as minhas redes é @Vladimir com 2 R's. Vladimir com 2 R's. Um abraço, até a próxima. Até mais, pessoal. Fica com Deus.